Bem-vindos a mais um apanhado da semana. Ao longo dos últimos dias falamos aqui no Contraprova de tecnologia, ciência, jornalismo, política, imigração e até de um cabelo que decidiu um jogo do Mundial. Parece exagero? Não é. Ora, vamos começar precisamente por aí. Por um cabelo se ganha, por um cabelo se perde. Foi o artigo do nosso Arquivo Vivo na passada sexta-feira, dia 3 de julho. A propósito do jogo entre Portugal contra a Croácia, onde houve um golo anulado aos croatas pelo VAR, a equipa nacional salvou-se por um cabelo. Os sensores instalados no interior da bola detectaram um toque quase imperceptível no cabelo de um jogador croata antes do golo. Esse toque colocou um colega em fora de jogo e Portugal salvou-se de um prolongamento, acabando por vencer a partida. O mais curioso é que esta é a mesma tecnologia que no Mundial do Qatar, em 2022, retirou um golo a Cristiano Ronaldo frente ao Uruguai. E na altura, Ronaldo garantia que tinha tocado na bola, mas os sensores disseram que não àquele que seria o seu nono golo, permitindo igualar o recorde de Eusébio. Apesar de Portugal ter ganho esse jogo contra o Uruguai, uma situação diferente daquela que houve agora contra a Croácia, o que é certo é que os mesmos sensores acabaram por manter agora Portugal e Cristiano Ronaldo em prova, sendo que Cristiano pode assim marcar mais um golo. A tecnologia não escolhe lados, mas 4 anos depois vale a pena recordar como a mesma tecnologia tanto pode tirar como também pode dar. Depois da tecnologia, passamos para a natureza. No sábado, falamos sobre as imagens impressionantes de um céu completamente vermelho sobre Caracas, poucos dias depois dos sismos que atingiram a Venezuela. Em Portugal, o nascer do sol chamou-lhe um fenómeno raro, criando um título que sugeria uma alegada consequência dos terremotos. Mas bastava olhar para aquilo que escreveram especialistas e vários meios internacionais para perceber que a explicação era muito menos misteriosa. Na Venezuela, chamam-lhe um candilazo. É um fenómeno atmosférico conhecido, provocado pela forma como a luz do Sol atravessa partículas em suspensão na atmosfera ao pôr do Sol. Bonito, sem dúvida. Raro e associado a terremotos? Nem por isso. Ainda no sábado, dissemos o que podem ter em comum viagens a Paris, a Roma, Berlim, a restaurantes McDonald's e infertilidade. À primeira vista, absolutamente nada. Mas são apenas exemplos de notícias que fomos lendo ao longo da semana e que têm a sua origem convites de empresas ou interesses comerciais. A Aliança das Carteiras é já uma rúbrica com uma vida muito própria e que vale a pena seguir todos os sábados. No domingo, no apanhado da rede, fomos ver um lado esquecido da guerra na Ucrânia. Quando pensamos na guerra da Ucrânia, imaginamos trincheiras, mísseis, cidades destruídas. Mas há uma outra guerra muito menos visível. Enquanto grande parte da atenção internacional está centrada nos combates, as autoridades locais desmantelaram em Kharkiv, uma cidade na frente da batalha, um call center internacional dedicado a burlas telefónicas. Os criminosos faziam-se passar, no meio do cenário de guerra, por especialistas capazes de recuperar dinheiro perdido em fraudes anteriores. Ou seja, voltavam a enganar precisamente quem já tinha sido vítima. É uma história que mostra uma realidade incómoda. A guerra destrói muito, mas também não impede, mesmo em cenários de destruição, que se viva deste tipo de criminalidade internacional. E no domingo ainda falamos de uma notícia do jornal Folha Nacional que dava a entender que a deputada do PSD, Sandra Pereira, defendia que se ela conseguia trabalhar durante um tratamento oncológico, então os outros doentes também deveriam conseguir. O problema é simples, ela nunca disse isso. No Parlamento limitou-se a contar a sua experiência pessoal e acrescentou logo de seguida uma ideia quase oposta. Cada caso deve ser avaliado individualmente, porque cada doente é diferente. É um bom exemplo de como uma pequena alteração na forma de resumir declarações pode transformar completamente o seu significado. Na segunda-feira,
Fizemos uma leitura pessoal de uma história praticamente ausente do debate público. Na África do Sul, intensificam-se ataques contra imigrantes de países vizinhos africanos em situação irregular. Houve ameaças, pilhagens, casas incendiadas e milhares de pessoas obrigadas a fugir. Os slogans ouvidos nas ruas são familiares. Eles têm de sair. A diferença é que não estamos a falar da Europa, estamos a falar de africanos expulsos por outros africanos. Apesar da dimensão do fenómeno, o tema passou quase despercebido na comunicação social portuguesa. E isso também merece reflexão, porque aquilo que recebe pouca cobertura mediática também ajuda a moldar a forma como percebemos o mundo. Ainda na segunda-feira, vamos ver uma notícia do Expresso sobre as viagens de Luís Montenegro para acompanhar a seleção nacional. É perfeitamente legítimo discutir se um primeiro-ministro deve fazer 3 viagens transatlânticas para assistir a jogos de futebol. O que já merece maior cuidado é outra afirmação que apareceu numa notícia: a ideia de que a representação das mais altas figuras do Estado deveria ser alternada. Fomos procurar e não encontramos qualquer norma constitucional, legal ou protocolo público que imponha essa alternância. Pode ser uma opinião política, pode ser até uma boa prática, mas não é uma regra demonstrada. E em jornalismo, há uma diferença importante entre aquilo que é um facto e aquilo que é apenas uma interpretação. E assim termina mais este apanhado da semana. 7 histórias muito diferentes, mas todas com um ponto em comum. Mostram como um pequeno detalhe pode mudar completamente uma notícia, seja por um cabelo, uma palavra, uma frase ou simplesmente o contexto que faltava. Obrigado por estar desse lado. Voltamos na sexta-feira.